Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para quem é cristão como eu, e bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Como eu informei no último vídeo, aqui além de trazer as minhas experiências cristãs, o que eu tenho vivido desde que me converti e com a presença de Cristo, eu quero trazer também um pouquinho mais da minha vida, do meu dia a dia. E o primeiro assunto que eu tô trazendo aqui é um assunto importantíssimo que vai mudar aqui muito a minha vida daqui pra frente. Hoje à tarde eu recebi uma notificação, eu vou deixar aqui do ladinho a imagem dessa notificação, que eu não tinha falado aqui ainda, mas é uma solicitação que eu fiz já faz pouco mais de 2 meses. Depois eu posso trazer aqui o cronograma. E essa notificação aqui tá informando que o que eu solicitei já foi analisado e que os meus documentos já voltaram para o órgão responsável que eu encaminhei, né? Voltaram de onde? Voltaram do consulado. Então, o que eu fiz na solicitação foi uma solicitação de visto. Ah, Daniela, tu vai para onde? Por quê? Aí são histórias que vão trazer inúmeros vídeos aqui, tenho certeza. Mas para onde? Acho que vocês já vão ver ali. Então, é um visto para imigrar, para ir morar em Portugal. E eu fiz essa solicitação em julho. Então, eu sempre tive meus documentos, tudo sempre muito organizado. Sempre fui uma pessoa muito organizada nisso. Até minhas carteiras de identidade, fechava 10 anos que eu tinha sido demitida, eu ia lá e já fazia outra. Não esperava ninguém me dizer que eu precisava renovar um documento ou que ele estava desatualizado, até mesmo com a minha foto ou assinatura, essas coisas. Nunca precisou ninguém me dizer. Eu sempre venceu ou eu achava que estava desatualizado, eu pego, agendo meu horário, pago a taxa, vou lá e faço de novo. Então, quando eu decidi fazer essa mudança, quando decidimos, né, não é uma decisão só minha, eu tenho uma filha maior de idade que mora comigo, então foi uma decisão em família. Quando decidimos fazer isso, eu já estava com os documentos todos organizados. Eu tinha feito em 2022 ainda a renovação da minha carteira de identidade, meu passaporte está dentro do vencimento, minha CNH renovei ano passado, tinha emitido segunda via da minha certidão de nascimento também. Essa, por acaso, eu ainda tinha desde o meu nascimento. Então, eu fiz a solicitação, acho que foi em 2022 também, da minha certidão de nascimento nova, que já veio com meu CPF dentro do novo padrão, que sai hoje já os bebês já saem do hospital. Então, os meus documentos estavam 100% atualizados. Eu guardo tudo em pasta, com plástico, não pode plastificar, né? Mas com plástico, tudo direitinho, tudo retinho, sem dobrar. Então, quando a gente decidiu fazer isso, essa etapa já estava concluída, né? Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar muito. Claro que inicialmente a ideia era ir para um país que eu pudesse aprender outro idioma, até por conta do meu trabalho. Eu trabalho com digital e eu perco muitas oportunidades por não falar o inglês fluentemente. Evolui muito nos últimos meses e já consigo entender muita coisa, consigo formar algumas pequenas frases, mas me comunicar a ponto de conseguir trabalhar uma rotina, uma carga horária diária, eu ainda não consigo, infelizmente. Mas para qualquer país que eu fosse de língua inglesa, o processo imigratório seria muito mais trabalhoso e seriam tentativas sem garantias de que eu conseguiria residir. Então, acabou, sabe aquela história de eu nunca vou fazer isso?
Ai, Deus mostra pra gente que é Ele quem cuida de tudo, né? Que normalmente quando a gente diz isso é pra lá que a gente vai voltar, né? É pra lá que a gente vai acabar indo. E foi isso que aconteceu. Eu disse, ai, Portugal, falar português, o que eu vou fazer lá? Pois, enfim, hoje foi a melhor opção, um país que tá me abrindo as portas, tanto para trabalhar com o que eu já trabalho, quanto para procurar um trabalho e me dando a oportunidade de chegar lá legalmente e depois buscar minha cidadania, a minha residência e depois cidadania de maneira muito correta e com um custo muito em conta em comparação com outros países. Apesar de hoje, eu tô gravando isso dia 4 de outubro de 2024, a gente tá com um euro aí na casa de R$6,04, mas baixou, porque nas últimas semanas chegou a bater R$6,15. Mas ainda assim, mesmo a gente tendo que fazer uma parte burocrática de pagar taxa de visto, de pagar foto, enfim, tantas outras coisas e comprovar uma certa quantia de recurso financeiro, ainda assim tá muito em conta se comparado com países como eu olhei, que seriam Irlanda, Austrália, enfim. A oportunidade é muito mais segura e menos onerosa. Então, eu recebi essa notificação de que os meus documentos já foram avaliados e então na semana que vem eles devem estar chegando, retornando aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu estou no momento. A questão toda é que quando eu encaminhei os documentos, eu fiz tudo sozinha, né? Eu fui estudando, fui pesquisando, fui pegando material aqui e teve dois canais aqui do YouTube mesmo que foram pontos principais para mim. E quero agradecer muito eles que fizeram a diferença, né? Porque tudo é custo, né? Se eu fosse pagar uma assessoria, eu teria que desembolsar mais um valor, um custo maior, enfim. E com esses dois canais eu consegui fazer tudo sozinha. Nós não mandamos os documentos da minha filha junto naquele momento. Porque eu queria ver primeiro se o meu ia dar certo para depois mandar os dela. Mas eu acabei me arrependendo, porque como esses canais me explicaram tudo muito direitinho, eu até vou deixar o arroba deles aqui embaixo, que eu acho que vale a pena. Eu acompanhei o Embarque com os Limas e o canal do José em Portugal. Super recomendo também. O canal deles, enfim, acompanho eles no YouTube e sou muito grata a essas pessoas que se dispuseram a explicar passo a passo tudo, que foi o que eu segui. E agora eu acredito que já esteja tudo correto com o meu processo, porque foi muito simples. Eu mandei, até vou deixar as datas aqui também. Eu tenho aqui numa colinha, mas eu vou deixar as datas que eu fiz. A postagem, a data de confirmação chegou lá em um dia, mas a confirmação deles sempre fica um dia depois. Eu vi isso depois quando os documentos da minha filha chegaram lá. Tinha uma data que a gente tinha de entrega dos correios, mas eles deram um ok como recebido um dia depois. E aí depois a data que saiu deles, né, desse órgão, que é a VFS, que faz a conferência dos documentos, o preenchimento, depois eles mandam para o consulado. Então, a gente tem uma data de chegada lá, uma data de envio para o consulado e o retorno do consulado para eles, que daí eles despacham de volta para a gente. Então, o meu tá nesse processo, que voltou do consulado e agora eles vão despachar de volta. E o que eu ia falar é que eu não me atentei, quando eu mandei os meus documentos, que eu estava morando num imóvel que eu ia ter que entregar, né? Eu ia ter que entregar esse imóvel, que era um imóvel alugado, e para fazer a mudança eu precisaria deixar, né, devolver. E Deus ainda eu digo que foi a mão de Deus, porque eu não tinha intenção de sair de lá antes de receber essa notificação, essa confirmação, ou os meus documentos em mãos. Mas por motivos de problema de saúde da minha mãe, a gente acabou fazendo uma reunião em família, as filhas nos reunimos e decidimos que ela ia precisar de companhia por alguns meses. E que como eu ia ter que vir, né, pra cá, pra ficar nesse processo de mudança algumas semanas para depois poder ir, porque até fazer a parte burocrática da entrega do apartamento a gente leva tempo.
Então, a gente, em família, a gente decidiu, não, então, Dani, tu consegue antecipar a tua saída do teu apartamento para depois fazer a tua mudança para outro destino? Daí eu disse, não quero, não quero agora, mas eu consigo sim. E aí foi o que eu fiz. Eu dei o aviso de saída de 30 dias lá do apartamento e toda aquela burocracia, né, de um imóvel alugado. Eu dei o aviso de saída, eu comecei a função de procurar frete, montador de móveis, para desmontar as minhas coisas. Eu comecei a vender algumas coisas, apesar da minha mãe ter uma casa grande, ter uma garagem que eu poderia deixar tudo que eu tinha lá. Eu sabia que depois eu ia ter que me desfazer. Então, algumas coisas maiores eu já não fiz questão nem de trazer na mudança. E Deus é tão maravilhoso que foi um infortúnio para uma família, mas quando eu comecei o processo de mudança, eu anunciei algumas coisas para vender e eu botei no meu status do WhatsApp. E uma das irmãs da minha igreja viu e disse, Dani, quanto é isso? Quanto é isso? Algumas coisas que eu tinha colocado. E me perguntou de coisas que eu nem tinha colocado, que eu não estava anunciando, que eu não ia vender naquele momento. Ela disse o seguinte, a minha patroa tem uma ex-funcionária que ela gosta muito, que trabalhou anos com ela, e a família dessa ex-funcionária foi viajar, e quando eles voltaram, eles não tinham mais nada dentro de casa. Roubaram tudo de dentro da casa deles. Aí, gente, entra mais um ponto que eu vou conversar com vocês depois, que é um dos motivos da minha decisão de mudança. Do meu sonho, eu tô realizando um sonho de infância, um sonho de vida, mas que já vem muito atrelado a coisas que a gente vê e convive desde criança aqui no Brasil. Eu cansei de ver, quando criança, os meus pais que trabalhavam duro, que eu mal via, de tanto, tão pesada que era a carga horária de trabalho deles, de morar longe do trabalho para conseguir pagar alguma coisa própria, chegar em casa e ter compressor de água roubado. Não foi uma nem duas vezes, de entrarem, roubarem ferramentas do meu pai, roupa no varal, coisas, sabe? Bens que a gente sofria muito para conseguir ter. Um casal sofria muito para conseguir ter. E essas coisas continuam acontecendo até hoje. Então, essa família teve tudo roubado. E aí ela me chamou, perguntou de algumas coisas. E aí, por exemplo, o meu sofá eu não ia vender ainda. Mas eles estavam precisando do sofá. Eu vendi. O meu rack da sala, eu vendi. A minha máquina de lavar roupa, eu vendi. E aí foram coisas que eu acabei não trazendo aqui para casa da minha mãe, mas fiz todo um processo de mudança. Então foi um lançamento de frete, gente para carregar. Aí depois eu precisei comprar tinta, contratar pessoa para pintar o apartamento, fazer toda a parte burocrática com a imobiliária. Depois de pintado eu tive que limpar. Depois de limpo, fazer vistoria, entregar as chaves, confirmar cancelamento de seguro, cancelamento de energia elétrica. Foi toda uma parte burocrática que eu fiz lá em agosto, então. Então, eu mandei os meus documentos em julho. E em agosto eu já estava em processo de mudança. Dia 30 de agosto eu vim aqui para casa da minha mãe. Então, hoje é 4 de outubro, tá fazendo uns 34 dias, um pouco mais, que nós estamos aqui. E agora, com essa notificação, eu ainda quero ver, sabe? Eu ainda quero abrir e ver o visto, só para pensar assim, ok, agora sim eu posso me desfazer do resto, que também não foi fácil eu adquirir, né? Tudo, acho que tudo é bênção do Senhor na nossa vida, todo bem que a gente tem que honrar, né? Que Deus nos deu, nos permitiu ser mordomos desse bem. E a gente tem que honrar. E eu cuido muito bem das minhas coisas. As pessoas sempre se admiram quando eu vou vender alguma coisa. Nossa, mas parece novo. Sim, porque eu faço questão de cuidar muito bem de tudo que eu tenho, de tudo que Deus me permite ter. Que é uma honra para mim, né? Poder ter essas coisas que me trazem comodidade, que me trazem bem-estar, entre tantas outras coisas. Mas nessas, como eu iria sair de lá só quando eu estivesse com o documento em mão, eu deixei o endereço de lá. E agora, esse documento deve chegar talvez até amanhã, que é sábado. Hoje eu tô gravando, é uma sexta-feira, talvez possa chegar até amanhã, que é um sábado, porque eu paguei o serviço mais caro que eles tinham lá para fazer entrega rápida e devolver,
porque eu tenho um outro visto, que daí depois eu vou falar pra vocês. Além de ser um passaporte, eu tenho um outro visto nesse passaporte também. E eu paguei esse serviço para que me devolvessem de maneira mais rápida. E aí a intenção era também estar com ele em mãos para pedir o da minha filha, mas depois eu me dei conta que não dá. Não ia ser viável, nem eu me sentiria segura eu embarcar primeiro e deixar ela ir 2 meses depois. Não vale a pena. Então ela já vai comigo e a gente já faz tudo de uma vez só. Então agora, no dia da mudança, eu conversei com um vizinho que eu sei, que eu via ele mais por casa, é uma pessoa bem simpática, receptiva, e pedi que ele recebesse para mim esse documento, que eu ia avisar ele na semana que estivesse chegando, mas eu avisei, vai ser lá por outubro, isso lá em agosto, dia 30 de agosto, quando eu falei com ele. Ele disse, vai ser lá por outubro. Ele, não, sem problema, pego pra ti, não sei o que, me passa teu número, trocamos números ali de WhatsApp. E aí, hoje à tarde, quando eu recebi esse SMS e o e-mail, né, eu paguei o serviço de SMS e do e-mail também, eu chamei ele no WhatsApp e avisei, fulano, lembra dos documentos que eu pedi pra senhora receber pra mim e tal? Recebi a notificação que tá voltando, eu não tenho número de rastreamento, tá? Mas deve chegar na semana que vem, a senhora recebe pra mim? Ele, opa, tô indo viajar, só volto dia 20. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Deus, eu não me desespero mais. Eu levei um sustinho, mas eu não me desespero mais, porque eu tenho certeza que Deus não erra em nada. E essa semana mesmo, minha filha e eu tínhamos feito mais um jejum juntas. Foi o primeiro jejum que nós fizemos juntas. Ela jejua, faz os jejuns dela, eu faço os meus. Mas esse foi o primeiro que nós fizemos juntas com esse objetivo de acelerar as coisas, de Deus estar na frente de tudo. E Deus maravilhoso não erra. Então, se ele não vai estar em casa, tudo bem. Ainda perguntei se eu viajo esse final de semana mesmo? Amanhã. Disse, não, sem problema. Não se aflige, tá tudo certo. Ele, desculpa, não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Hoje, como é sexta-feira, eu nem liguei para a imobiliária à tarde, porque na sexta-feira, enfim, aquela coisa, não sei se eles trabalham no sábado, na segunda eles não vão nem lembrar. Mas na segunda de manhã eu vou fazer contato com a imobiliária que me alugava o imóvel, vou pedir que me confirme se o imóvel já foi alugado ou não, e se tiver alugado por eles, para que eles façam contato com essa pessoa, porque para que ela receba e deixe com a síndica, então, que eu vou ir lá retirar. Ou não sei se eles vão deixar na caixinha de correio, não sei como é esse processo de entrega da VFS, não sei se a pessoa precisa assinar. Acredito que sim, porque é um documento, né? Um documento muito sério. E tá voltando com um visto aí. Então, eu vou ter que acompanhar isso na próxima semana e retornar no imóvel que eu morava, ainda bem que é na mesma cidade, retornar no imóvel que eu morava para ir buscar o meu passaporte com esse visto. Aí eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês, eu indo buscar como foi, como eu consegui pegar esse documento que tá indo para um imóvel que eu não moro mais. E vou mostrar aqui pra vocês também. E aí, se vocês quiserem saber mais como foi todo esse processo de documentação, enfim, como eu fiz as solicitações, podem comentar aqui, deixar nos comentários dos vídeos, me dizer se vocês estão indo também, qual passo vocês estão nesse planejamento, na organização. E, enfim, eu já consegui me conectar com muitas pessoas, eu estou em 2 grupos diferentes de WhatsApp. Facebook eu não consigo acompanhar muito, eu não sei porque eu tenho uma dificuldade lá com as postagens, eu não consigo acompanhar muito. Mas eu estou em 2 grupos de WhatsApp e a gente tem trocado muitas informações bacanas ali. Enfim, as pessoas pedem ajuda, quem sabe, quem já passou por esse processo acaba respondendo, acaba ajudando também. E tem sido bem legal. E hoje aí, de manhã, 2 pessoas tinham compartilhado. Acredito que a VFS, ou que o consulado esteja fazendo algum tipo de mutirão. Porque 2 pessoas de manhã comentaram que tinham recebido o mesmo SMS que o meu, que o documento tinha voltado do consulado. E aí eu disse, vou compartilhar com vocês as datas que eu mandei os meus. E mandei as datas, isso era umas 11 horas da manhã. E aí, quase 3 horas da tarde, eu recebo a notificação que o meu tinha retornado. Eu acredito que esteja tudo certo, como eu falei pra vocês.
Normalmente, se tem algum problema, vocês precisam de alguma confirmação de documento, alguma coisa, eles retornam por e-mail e a gente tem que complementar, a pessoa tem que complementar as informações de alguma forma ou de outra. Se você não pagou o serviço de quiosque, você tem que mandar fisicamente, senão você pode ir respondendo por e-mail. E no meu caso não foi nada, então eu vou calcular e deixar aqui embaixo quantos dias corridos deu até chegar de volta na VFS. E depois, quando eu tiver com ele em mãos, o prazo total que levou. E agora tem que aguardar o da minha filha, que os documentos foram enviados 3 semanas depois. Mas a gente quer embarcar juntas, então eu não vou ir, a princípio, nessa data que eu marquei ali. Eu vou ir provavelmente 2 ou 3 semanas depois. Agora a gente tá fazendo a função do aéreo, eu não comprei aéreo antes. Eu não me senti segura pra fazer isso, até porque os melhores valores, as tarifas não são reembolsáveis, então eu não queria correr o risco de não ter um visto ou daqui a pouco atrasar por algum motivo ou outro. Mas a VFS de São Paulo, o Consulado de São Paulo tem sido muito rápido, como todo mundo tem comentado. E o meu já tá aí, já tá voltando. Então, agora vamos aguardar o retorno dos documentos da minha filha. Ela recebeu um SMS agora no final de setembro, informando que o dela já estava no consulado também. E, como eu disse, eu acho que eles estão fazendo um mutirão, porque ela recebeu um segundo SMS falando da mesma coisa. Só que com a data, né, o número do processo é a data que foi mandada para o consulado, com a data de setembro. Então, eles devem estar num mutirão aqui para agilizar essas coisas antes do final do ano. E vamos chegar numa época que vai estar esfriando. Vamos ter que nos organizar com isso também. Quero mostrar para vocês também já algumas coisas que eu comprei, que de necessidade, assim, para conseguir viajar tranquila. E fui pegando na Shopee mesmo. Não sei se eu posso falar o nome aqui, tô fazendo propaganda de graça, mas enfim, fui pegando na Shopee mesmo. E mala, eu tinha pensado em comprar uma mala grande nova, mas não vou levar a minha velhinha usada, que já tá quebrada, porque, enfim, depois, aqui é muito caro, eu sei que lá depois vai estar muito barato, então o que eu fiz, eu acho que eu vou fazer um novo vídeo mostrando pra vocês o que eu vou fazer, mas resumindo, eu comprei um plástico filme e eu vou enrolar as malas todas que vão ser despachadas em plástico filme e elas vão do jeito que estão. Não vou comprar mala nova agora, não. Minha prioridade é guardar dinheiro para conseguir manter lá até conseguir organizar essa questão de trabalho. Apesar de conseguir levar meus trabalhos aqui, o que eu ganho aqui eu vou ter que dividir por 6 quando tiver lá, né, em euro, gastando em euro. Então, tem que guardar o máximo de dinheiro possível, que eu acho que a organização financeira é o básico para tudo dar certo, né? Porque você nunca sabe quando pode precisar de uma emergência, isso ou aquilo, e você tá chegando praticamente com a roupa do corpo, uma mala, você tem que começar tudo do zero. Então, a novidade era essa, gente. Sim, estamos mudando de país. Os documentos estão chegando e a partir de agora vão ter mais vídeos aqui também falando dessa nova fase da minha vida e da minha família. Que Deus abençoe todos vocês, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem quer fazer essa imigração. Eu vou deixar alguns links com as inscrições aqui embaixo também, das pessoas que me ajudaram, enfim, de material que possa ajudar também quem tem essa intenção. E se quiserem fazer perguntas nos comentários, façam também com educação, com respeito. Todos são muito bem-vindos aqui. Que Deus os abençoe.